poucas palavras na história da humanidade tiveram tanto impacto quanto as palavras de Jesus. E entre todas as formas que ele escolheu para nos ensinar, as parábolas ocupam um lugar especial. Histórias simples que carregam verdades profundas. Hoje nós vamos caminhar juntos pelas principais parábolas de Jesus. Parábolas que revelam o coração de Deus, a condição humana e o caminho do reino. E antes de começarmos, eu te faço um convite. Fique até o final. As últimas parábolas que veremos hoje carregam algumas das verdades mais fortes que Jesus já ensinou. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, enquanto ouvimos as palavras do Mestre. Por que Jesus falava em parábolas? Mateus 13, 10 a 17. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Revelar a verdade aos que tinham o coração aberto, e ao mesmo tempo escondê-la daqueles que ouviam sem desejar entender. Mas não percebiam. Ouviam, mas não compreendiam. As parábolas eram convites para aqueles dispostos a escutar com o coração. E hoje, elas continuam sendo portas abertas para quem deseja conhecer Deus mais profundamente. Parábola 1, o semeador. Mateus 13, 1 a 9, 18 a 23. Jesus contou: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. Ele disse que as sementes caíram à beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos e em boa terra. Depois ele mesmo explicou o significado. A semente é a palavra e o solo é o coração de quem ouve. Mateus 13, 19. O coração endurecido perde a palavra para o inimigo. O coração superficial desanima quando vem a perseguição. O coração sufocado pelas preocupações do mundo perde o foco. Mas o coração fértil produz fruto a 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, 23. Essa parábola nos confronta com uma pergunta essencial: como está o solo do meu coração? Jesus sempre semeia. Nós decidimos como vamos receber. Quando Jesus fala sobre os 4 tipos de solo, ele não está descrevendo 4 tipos de pessoas, mas 4 estados do coração que nós experimentamos ao longo da vida. Há dias em que estamos como o solo endurecido, ocupados demais, distraídos demais, feridos demais para receber o que Deus quer nos entregar. Há momentos em que somos como solo pedregoso. Começamos bem, com entusiasmo, mas ao primeiro sinal de dificuldade, desanimamos. Em outras fases, estamos como solo cheio de espinhos, preocupações, ansiedade, correria, medo, coisas que sufocam a voz de Deus dentro de nós. E existe também o tempo da boa terra, quando nosso coração está sensível, quebrantado, pronto para ouvir e obedecer. A pergunta que Jesus nos faz não é: qual solo você é? Mas qual solo você quer cultivar hoje? Se queremos que a palavra frutifique em nós, precisamos preparar o coração como alguém prepara um jardim. Isso significa remover as pedras, abandonar hábitos que nos afastam de Deus, arrancar espinhos, lidar com ansiedades, mágoas e distrações, afofar a terra, criar tempo e espaço para Deus falar, regar com constância, buscar a presença dele diariamente, mesmo quando não sentimos nada. O reino não cresce na pressa, cresce na constância. Se você reservar apenas alguns minutos por dia para ouvir a palavra, orar e silenciar a alma, o Espírito Santo começará a transformar o solo do seu coração.
E quando o solo muda, tudo ao redor muda também. Porque Jesus não está apenas semeando informações, ele está semeando transformação. Parábola 2. O filho pródigo. Lucas 15, 11 a 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo pede sua herança, viaja para longe, desperdiça tudo e cai na miséria. Quando ele decide voltar para casa, prepara um discurso: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 18, 19. Mas o pai corre ao encontro dele, abraça, beija, restaura e diz aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Lucas 15, 22 a 24. Deus não está esperando você voltar com culpa. Ele está esperando você voltar com o coração aberto. E quando você volta, ele corre. A maior revelação desta parábola não é o erro do filho, mas o coração do pai. O filho voltou esperando condenação, mas encontrou celebração. Voltou esperando distância, mas encontrou abraço. Voltou esperando ser tratado como servo, mas foi restaurado como filho. Isso nos lembra que Deus não mede nossa história pelos nossos fracassos, mas pela disposição de voltar. Quantas vezes nós nos afastamos, não porque queremos romper com Deus, mas porque tentamos viver pelas nossas forças, pelas nossas vontades, pelos nossos próprios caminhos. E quando finalmente percebemos que longe dele a vida perde o sentido, a vergonha muitas vezes tenta nos impedir de voltar. Mas a parábola do filho pródigo revela uma verdade essencial. O arrependimento sempre ativa o movimento de Deus em nossa direção. Não importa o quanto você se perdeu, Deus sempre vê o retorno antes de ver o erro. O retorno do filho pródigo não começou nos pés, começou no coração. E na prática, isso também se aplica a nós. Quando nos afastamos da presença, podemos voltar através de uma simples oração sincera. Quando caímos em hábitos que nos ferem, podemos voltar pedindo força e direção. Quando nos sentimos indignos, podemos voltar lembrando que Deus não nos recebe como empregados, mas como filhos. Voltar para Deus significa dar um passo, mesmo pequeno, na direção certa. Reabrir a Bíblia, fazer uma oração, perdoar alguém, pedir perdão, reconhecer que precisamos dele. A restauração começa assim, e quando você decide voltar, o Pai corre, ele abraça, ele veste, ele restaura, porque no fim, a graça não é sobre o quanto você caiu, mas sobre o quão rápido Deus te levanta. Parábola 3. A ovelha perdida. Lucas 15, 3 a 7. Jesus disse: Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai em busca da que se perdeu? Lucas 15, 4. O pastor não pensa em quantidade, ele pensa em amor. E quando encontra a ovelha, ele a coloca sobre os ombros e celebra. Assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. Essa parábola revela a maneira como Deus vê você, não como parte de uma multidão, mas como alguém insubstituível. Você pode se sentir longe, mas Ele está procurando você. A história da ovelha perdida mostra algo extraordinário. Deus não trabalha com estatísticas, Ele trabalha com amor. Enquanto nós, muitas vezes, aprendemos a aceitar perdas, a seguir em frente e a considerar algumas situações como casos perdidos, Deus nunca faz isso conosco. Para Ele, você não é apenas mais um entre muitos. Você não é um rosto na multidão, nem um número em uma lista. Você é visto, é conhecido,
é desejado. E mais importante, você é alguém por quem Deus se move. A ovelha perdida não voltou sozinha. Foi o pastor que foi atrás. Foi ele que percorreu o caminho difícil. Foi ele que a carregou nos ombros. Jesus está ensinando que, mesmo quando nos sentimos distantes, o amor dele dá o primeiro passo. Na prática, isso significa 3 coisas profundas. Você não precisa se encontrar para depois vir a Deus. É Ele quem te encontra primeiro. Ore como está, fale como consegue, volte como pode. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não ama você mais nos seus acertos, nem menos nos seus erros. Ele ama você porque você é dele. Deus não desiste de você. Mesmo quando você se sentiu desconectado, confuso, cansado ou distante, Ele esteve ao seu lado, procurando maneiras de trazer você de volta. Na vida real, isso se manifesta assim. Aquela palavra inesperada, aquela lembrança de Deus que surge na mente, aquele desejo de recomeçar, aquela paz que aparece de repente, aquela vontade de se aproximar outra vez. Esses são sinais do pastor te chamando. E quando ele te encontra, ele não te empurra de volta para o rebanho. Ele te carrega, ele sustenta, ele restaura. Porque para Deus, nenhuma distância é longa demais para um amor que busca. Parábola 4. O bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Um mestre da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus contou a história de um homem ferido na estrada. Um sacerdote passou e não parou. Um levita passou e também não parou. Mas um samaritano, alguém socialmente rejeitado, aproximou-se, cuidou das feridas, colocou o homem sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e pagou suas despesas. Jesus perguntou: qual destes foi o próximo? Lucas 10, 36. E o mestre respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 37. O amor verdadeiro não pergunta o que o outro merece, pergunta o que o outro precisa. A parábola do bom samaritano revela algo extraordinário sobre o amor. Ele não é definido pela proximidade, nem pela afinidade, nem pela religião e nem pelo merecimento. Jesus mostra 3 reações possíveis diante da dor de alguém: passar ao lado, se aproximar, mas não se envolver, parar, tocar e cuidar. Os 2 primeiros homens, o sacerdote e o levita, representam um tipo de espiritualidade que sabe falar sobre Deus, mas não sabe agir como Deus. O samaritano, considerado inimigo pelos judeus, é quem realmente expressa o coração do Pai. A mensagem é profunda. O amor verdadeiro não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão quase sempre exige sacrifício, de tempo, de conforto, de conveniência, de recursos. A parábola não questiona quem é meu próximo, mas sim de quem eu posso ser próximo hoje. Seguir o exemplo do bom samaritano significa escolher o caminho da compaixão. Na prática, isso se mostra assim: perceber, manter o coração sensível para enxergar a dor que muitas vezes passa despercebida. Aproximar, não fugir quando Deus coloca alguém ferido no seu caminho. Agir, tocar, ajudar, carregar, sustentar, mesmo quando dá trabalho. Cuidar além do momento. O samaritano não apenas ajudou na hora, ele garantiu que o homem fosse cuidado depois. Esse é o amor que Jesus nos chama a viver. Um amor que atravessa a estrada,
que se ajoelha, que toca feridas, que paga o preço. E quando amamos assim, nos tornamos a resposta de Deus para alguém. Parábola 5. O tesouro escondido e a pérola de grande valor. Mateus 13, 44 a 46. Jesus declarou: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e quando alguém o encontra, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprá-lo. Mateus 13, 44. Ele também comparou o reino a uma pérola preciosa. Quando um negociante a encontra, vende tudo para possuí-la. Mateus 13, 45 a 46. A mensagem é clara: nada no mundo se compara ao valor do reino de Deus. Quando alguém realmente encontra, renuncia com alegria. Quando Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido e a uma pérola de grande valor, ele está nos mostrando algo sobre prioridades. Essas duas parábolas falam sobre pessoas que encontraram algo tão precioso, tão extraordinário, tão superior a tudo que já tinham visto, que venderam tudo para possuir aquilo. Essa é a essência do discipulado. Não uma perda, mas uma troca. O reino não é algo que tomamos, é algo que descobrimos. E quando descobrimos, todo o resto perde o brilho. A verdadeira transformação começa quando Jesus deixa de ser uma parte da vida e passa a ser o centro dela. Aplicar essa parábola à vida significa reorganizar prioridades. Colocar Deus em primeiro lugar, não como teoria, mas como prática diária. Tempo, oração, palavra, decisões. Abrir mão do que rouba nosso foco. Ansiedade, distração, vícios, hábitos, relacionamentos ou rotinas que diminuem o valor do espiritual. Escolher o que tem peso eterno. A pérola representa escolhas que valorizam o que Deus valoriza. Caráter, fé, amor, misericórdia e obediência. Viver com intencionalidade espiritual, a vida é cheia de tesouros falsos. Status, aparências, conquistas vazias. Mas o reino é o único tesouro que produz paz, propósito e eternidade. E quando alguém encontra esse tesouro, não precisa ser forçado a mudar. A mudança acontece naturalmente, porque nenhum outro valor se compara ao valor de Deus. As parábolas que Jesus contou não são simples narrativas do passado. Elas revelam realidades eternas dentro da nossa própria humanidade, o estado do nosso coração, o caminho de quem decide voltar, o amor do pastor que busca, a misericórdia que atravessa fronteiras e o valor incomparável do reino de Deus. Cada parábola é mais do que uma história. É um convite para olhar para dentro, um chamado para a transformação, um alerta para o espírito e um mapa que aponta o caminho da vida verdadeira. Eu oro para que estas palavras tenham iluminado o seu coração hoje. Se você deseja continuar mergulhando nessas mensagens que fortalecem sua fé, siga o canal e ative o sininho para receber as próximas reflexões. Que o Espírito Santo continue falando com você, que Jesus te guie e que o reino de Deus seja sempre o seu maior tesouro. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.